Queridos amigos, boa noite, bem-vindos a mais um Farside, mais um evento promovido pela comunidade Bahá'í de Nova Betânia. Hoje temos o imenso prazer de rever o nosso queridíssimo Luiz Henrique Boist. Mais uma vez temos esse privilégio de ouvi-lo e hoje ele vai falar sobre o tema de como Deus fala com a humanidade. Um tema misterioso, um tema fascinante. Bom, queridos, obrigado pela oportunidade de estar de novo com os queridos amigos ligados a essa live de Nova Betânia, querido Nick, Georgina, pelo convite, pela chance de estar com vocês. Esse tema de como Deus fala com a humanidade, eu considero o mais importante tema que se pode falar e refletir a respeito no campo da religião e do desenvolvimento espiritual. Não há um tema mais importante que esse. Porque se Deus não falasse com os homens, seria como se a luz e o calor do sol não chegasse até a terra. Simplesmente não haveria vida. Então, Deus falar com a humanidade e a palavra de Deus chegar até os homens é o que dá vida ao mundo. É o que dá vida às almas, é o que gera as civilizações, é o que promove o desenvolvimento espiritual, moral, social dos seres humanos. É a palavra de Deus, o verbo de Deus. Como nas traduções, algumas traduções, ela é chamada, né? Então, Deus falar com a humanidade é, sem dúvida alguma, o tema mais importante. E quando estava pensando no que eu iria comentar com vocês, eu lembrei de uma passagem que aconteceu muitos anos atrás, quando recém-genus, o Alexandre, o André e eu tínhamos nos mudado para o Centro Educacional Bahá'í Soltanieh, em Mojimirim, vindos de Porto Alegre. Nós logo fizemos amizade com uma família muito grande e tradicional de Mojimirim, família Mazon. Era uma família de 11 irmãos, imagina, pai, mãe e 11 irmãos. Então, vocês imaginam o contingente de pessoas, se botar os agregados, né, os filhos, e eles muito católicos, muito devotos. Dona Sofia, a matriarca, uma joia preciosa de pessoa, era da Legião de Maria a vida inteira, dedicadíssima. A família toda muito voltada à religião. Com a amizade, eles começaram a nos convidar para eventos na residência, quando todos se reuniam, especialmente Páscoa e Natal, e alguns aniversários também. E eu nunca vou esquecer que num dos natais, estavam lá, bota aí 80, 100, 120 pessoas. Antes de começar a ceia, foi recitado o Pai Nosso. E depois de recitarmos o Pai Nosso juntos, uma das irmãs virou para nós, Ginus e eu, e disse: vocês não querem fazer uma oração também? Gentilíssimas, né? Sabiam que nós éramos Bahá'ís, claro. E daí a Ginus recitou de memória aquela linda passagem de Bahá'u'lláh, em que ele diz: bem-aventurado é o lugar, a casa e o coração, e bem-aventurada a cidade, a montanha, o refúgio, a caverna e o vale, a terra e o mar, o prado e a ilha, onde se haja feito menção de Deus e celebrado seu louvor. Daí, alguns instantes de silêncio, né, depois do Pai Nosso e desse trecho de Bahá'u'lláh, e então alguns dos presentes se aproximaram de nós e disseram para Ginus:
Que coisa mais linda essa passagem. Que coisa mais linda. Onde é que isso está na Bíblia? Foi maravilhoso, porque eles escutaram pela primeira vez um trecho de Bahá'u'lláh, mas acharam que estava na Bíblia. Não é? Por quê? Porque as ovelhas reconhecem a voz do pastor. A alma dos homens reage à voz de Deus. E quando, de repente, aparece a palavra de Deus que elas nunca tinham escutado antes, elas reconhecem como parte da sua tradição sagrada. É lindo! Foi uma experiência maravilhosa. É um daqueles momentos de êxtase da alma, né? E realmente nós sabemos que a palavra de Deus é a forma como Deus fala com a humanidade, né? Deus envia seu verbo, Deus transmite a sua mensagem aos homens. E é interessante que a maioria das pessoas acredita que Deus falava com a humanidade no passado, né? A gente vê os relatos do Antigo Testamento, os relatos do Evangelho, e como Deus chamava os profetas e soprava aos profetas aquilo que eles deviam falar, não é? Eu lembro, por exemplo, numa das passagens, no primeiro livro do profeta Samuel, no primeiro livro de Samuel, Deus diz a Samuel: e o Espírito do Senhor se apoderará de ti, e profetizarás com eles, e te mudarás em outro homem. O Espírito de Deus se apossará de ti, e tu vais profetizar, e vais ser outro homem. É isso que acontece. Quando o Espírito do Senhor, quando o Espírito Santo desce sobre um homem, ele é o porta-voz de Deus na Terra. Ele fala com a autoridade de Deus na Terra. É o Espírito Santo que é o veículo da comunicação de Deus. É o Espírito Santo que transmite a palavra de Deus. É através do Espírito Santo que Deus fala aos homens. É claro que o Espírito Santo inspira as almas a fazerem o bem, né? O Espírito Santo gera o desenvolvimento humano das artes, das ciências, de todas as coisas magníficas que existem, mas mais diretamente o Espírito Santo fala através dos profetas. O que os profetas dizem é soprado por Deus. O que os profetas dizem é a palavra de Deus, né? As outras inspirações são indiretas, mas Deus fala diretamente aos homens através dos profetas, né? Bem como Deus diz a Samuel, que o Espírito do Senhor se apodera dele e então ele é transformado em outro homem. Né? Nós lembramos bem que Jesus diz, né, o Evangelho relata, tanto o Evangelho de Marcos como o de Mateus, eles relatam que Jesus se aproximou de São João Batista, né, para ser batizado. E daí, os relatos do Evangelho dizem que os céus se abriram e se viu o Espírito Santo descer sobre Jesus na forma de um pombo. Então, a partir daquele momento, deu início à missão sagrada de Jesus. Mas é exatamente, outra vez, como aconteceu com Samuel, como aconteceu com Moisés, como aconteceu com Isaías, com Jeremias, com Daniel, com Ezequiel, com todos os profetas da casa de Israel e com todos os outros profetas, Buda, Krishna, Zoroastro, Bahá'u'lláh, o Espírito Santo desce sobre esses homens, eleitos, escolhidos, sem dúvida, e então Deus fala através deles, né? Em Mateus, nós vemos isso no capítulo 3, né, o batismo de Jesus, e em Marcos a gente vê logo no capítulo 1, esse relato de que então o Espírito Santo desceu sobre Jesus e ele começou a sua missão. Né? Quando o Espírito Santo desce sobre um profeta,
ele diz coisas que despertam no coração dos homens o amor, que despertam no coração dos homens a esperança, a fé, a bondade. As palavras de Deus, através dos profetas, transformam os corações. Onde antes havia tristeza, sombra, desesperança, agora existe alegria, radiância, amor. Como a oração que o Huck acabou de ler para a gente, né? Não mais me entregarei à aflição ou permitirei que os desgostos da vida me inquietem. Né? Então, Deus educa as almas através da sua palavra. E essa palavra desce aos profetas através desse veículo extraordinário que é o Espírito Santo. Um dia, se Deus quiser, vamos falar só sobre isso, sobre o Espírito Santo. É um tema fascinante e central em todas as religiões, né? Mas, em poucas palavras, para a gente não pensar que o Espírito Santo é só uma abstração, né, ou um jogo de palavras, a gente poderia dizer que nós podemos imaginar que nosso Senhor Deus Pai é como o sol. Né? E o Espírito Santo é como os raios do sol. Abdu'l-Bahá diz que o Espírito Santo são as bênçãos infindáveis e a misericórdia eterna de Deus aos homens. É como Deus se manifesta. Como é que o sol se manifesta? O sol se manifesta através de seus raios. Então, como Deus se manifesta? Deus se manifesta através do seu verbo. E Espírito Santo e verbo são sinônimos, tá? Para todos os efeitos. Para nosso efeito, eu não vamos entrar em discussões teológicas, mas para nosso entendimento, o verbo de Deus e o Espírito Santo são sinônimos. Então, quando São João diz, nos maravilhosos primeiros parágrafos do seu evangelho, que são algumas das mais maravilhosas passagens que já se escreveu na literatura sagrada, quando São João diz que no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. O verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Se a gente pensar na metáfora do sol e do raio de sol, e a gente transformar o começo do Evangelho de João num texto de astronomia, a gente poderia dizer, no começo era o raio do sol. E o raio do sol estava no sol. E o raio do sol era o sol. Certo? E daí, São João diz, tudo que foi feito através dele. E nada do que existe a não ser através dele. Ou seja, São João diz que o Criador de todas as coisas é o Verbo. E realmente, se nós pensarmos, quem cria a vida na Terra? São os raios do Sol. Não é o Sol propriamente dito. Porque o Sol é tão poderoso, tão magnífico, que ele é incompatível com a Terra. Não pode haver contato direto entre o Sol e a Terra, porque a Terra mesmo deixaria de existir, quanto mais a vida nela. Então, aí há um paradoxo incrível que nos ajuda a entender muito as questões teológicas. O Sol é a origem do raio do Sol. E o raio do Sol é o criador da vida na Terra. Porque o Sol diretamente não pode entrar em contato com a Terra. Da mesma forma, é o raio do Sol, que é o Verbo, que criou todas as coisas. Nosso Senhor Deus Pai é o Pai do Verbo. E o Verbo criou todas as coisas. Não diretamente Deus Pai. Porque Deus Pai é absolutamente transcendente e não pode ter contato direto com as suas criaturas. Como o Sol não pode ter contato direto com a vida na Terra. Então, essas passagens iniciais de São João no Evangelho são extraordinárias. E a gente pode entender elas um pouco melhor quando a gente entende a metáfora do Sol e dos raios do Sol. Né? Então, o Espírito Santo, ou o Verbo, são os raios do Sol, que são quem cria a vida na Terra. Né?
Por causa dessa inspiração do Espírito Santo, os profetas muitas vezes dizem coisas que parecem loucura. E para as pessoas que viviam com eles, muitas vezes eles pareciam desequilibrados, absolutamente desequilibrados. Pensem só, a gente está muito acostumado com os evangelhos, então estamos acostumados com as passagens de Jesus. Depois de 2000 anos, nós temos o amor e a reverência a Jesus para aceitar as palavras dele com amor e com respeito, com humildade, com admiração. Mas imaginem aqueles que estavam ao redor de Jesus na época e que não viam a glória dele. E, de repente, esse homem vira para os que estão ao redor e diz: eu desci do céu não para fazer a minha vontade, mas a vontade do Pai que me enviou. Ora, como assim desceu do céu? Os judeus diziam, ele nasceu de Maria, ele é filho de José e Maria, nós conhecemos os pais dele. Como assim ele diz desceu do céu? É biruta. Não entendiam que o céu era simbólico. Nas palavras de Jesus, o céu sempre é simbólico. E tudo no céu é simbólico. A lua, o sol, as nuvens, as estrelas, tudo é simbólico. Quantas vezes Jesus disse que desceu do céu? Inúmeras vezes. E nenhuma delas eles entenderam. Então, os profetas dizem, quando eles falam com a voz do verbo, e geralmente eles falam com a voz do verbo o tempo todo, quando eles falam com a voz do verbo, eles espantam os homens. Lembram quando Jesus diz: em verdade vos digo que antes que Abraão fosse, eu sou. Ora, os judeus estavam discutindo com ele, porque os judeus tinham dito para ele: mas tu não tem nem 50 anos ainda, e tu viste Abraão? Porque Jesus tinha, numa fala, comentado de Abraão junto com ele. E daí, quando eles dizem isso, Jesus disse: em verdade vos digo que antes que Abraão fosse, eu sou. Só podiam pensar que era louco. Como assim? E além de louco, não sabia falar direito, porque em vez de dizer antes que Abraão fosse, eu era, ele diz antes que Abraão fosse, eu sou. E é claro que ele é, porque o verbo é. Ele não era, não vai ser, o verbo é. Porque ele é perfeição. E a perfeição não muda. A perfeição não se altera. Só existe passado, presente e futuro para aqueles que estão no caminho do aperfeiçoamento. Aquele que já é perfeito tem um presente eterno. Por isso Jesus diz que antes que Abraão fosse, eu sou. Lembram que Jesus também diz, isso tudo está no Evangelho de João, né? Capítulo 7, capítulo 8, capítulo 14. Jesus também diz: e agora glorifica-me contigo, ó Pai, com aquela glória que eu tinha contigo antes que o mundo existisse. Como assim? A glória que tinha com Deus antes que o mundo existisse? Quem escutava essas palavras dizia: é meio alucinado esse Jesus de Nazaré. Mas é claro que o verbo de Deus existia com Deus desde todo sempre. Porque o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Como o raio do sol estava no sol e era o sol. Então ele podia dizer essas coisas, né? Por isso, Jesus também diz: quem vê a mim, vê ao Pai, né? Que é uma das frases mais usadas pela cristandade para colocar Jesus acima dos outros profetas. Porque é verdade. Se o raio do sol disser quem vê a mim vê o sol, é verdade. Quem vê o raio do sol está vendo o sol. Até porque, se nós olharmos direto para o sol, ficamos cegos. Outra vez, porque o sol é de uma magnitude que não podemos contemplar. Só podemos contemplar o sol indiretamente, através dos seus raios. Mas apesar de dizer Jesus, quem vê a mim vê ao Pai, ele fala isso em João 14, 9, isso em nenhum momento Jesus pretendeu ser Deus ou idêntico a Deus.
apesar de muitas discussões teológicas cristãs dizerem isso. Porque logo em seguida, no próprio capítulo 14 de João, mas um pouquinho de versículos adiante, quem vê a mim vê ao Pai, Jesus falou em 14:9. Mas em 14:28, Jesus diz, o Pai é maior do que eu. O Pai é maior do que eu. Então, de novo, é o raio do sol dizendo, quem vê a mim vê ao sol, mas o sol é maior do que eu. E fica tão claro, quando a gente pensa dessa maneira, como nós podemos nos aproximar desse mistério tão profundo que é o Verbo e a Palavra de Deus e o Espírito Santo, como intermediário entre Deus e os homens. E como aquele veículo através do qual Deus se manifesta, né? Passagens semelhantes foram ditas também por Muhammad, profeta Muhammad, o profeta do Islã. Eu prefiro usar a forma Muhammad em vez de Maomé, porque os muçulmanos não gostam da palavra Maomé, que é uma corruptela do nome original. Então, eu acho que, por respeito, a gente deveria empregar Muhammad sempre. Você sabe, Muhammad nasceu em 570 depois de Cristo e viveu até 632. Então, século VI, né? A revelação dele de receber o Espírito Santo através da figura do anjo Gabriel foi em 610 depois de Cristo. E em 613 ele começou a pregar, né? E daí a pregação dele continuou até o falecimento dele em 632, portanto foram 23 anos de revelação, né? E durante essa revelação, Muhammad transmitiu aos homens o Alcorão, esse magnífico livro sagrado que transformou um punhado de tribos bárbaras, agressivas, violentas, atrasadas, numa das maiores civilizações que o mundo já viu. Em poucos anos, em poucas décadas, o Islã se transformou na força que criou o renascimento no mundo cristão. O mundo cristão ficou 1000 anos na escuridão da Idade Média, 1000 anos nas trevas, desde a queda do Império Romano, no século V, até o renascimento no século XV. E o renascimento só aconteceu porque a cristandade entrou em contato com a brilhante civilização islâmica. Textos de Platão, de Aristóteles, de Plotino, outros grandes pensadores gregos, foram traduzidos para o latim, não do grego, mas do árabe. Porque a cristandade tinha perdido contato com o mundo clássico grego. Mas os árabes tinham esses textos traduzidos. É impressionante. O astrolábio, o desenvolvimento das ciências, o desenvolvimento das artes que aconteceram sob a égide da influência de Muhammad, é o que permitiram depois as grandes navegações. E a unidade do mundo através da navegação, né? Como o grande Fernando Pessoa celebra tão magnificamente, né? No poema dele, O Infante. Se der tempo, eu recito para vocês no final. Que é magnífico, é um poema magnífico. O que muitos livros de ciência não conseguem explicar, Fernando Pessoa explica naquele poema, que começa: Deus quer, o homem sonha, a obra nasce. Deus quer, o homem sonha, a obra nasce. Deus quis que a terra fosse toda uma, que o mar unisse, não mais separasse. E assim vai. Daí ele mostra que as grandes navegações surgiram para unir o mundo. E viu-se a terra inteira, de repente, surgir redonda do azul profundo. É magnífico. E tudo isso pela revelação de um homem analfabeto num rincão da Arábia, que durante 23 anos transmitiu sua mensagem. E que também disse coisas que fez com que fosse acusado de louco. Por exemplo, Muhammad diz: eu sou o primeiro Adão, sou Noé, sou Moisés, sou Jesus. Como assim? Além de analfabeto, é esquizofrênico?
Muhammad diz, eu sou todos os profetas. Numa das passagens mais magníficas, Muhammad diz, múltipla e misteriosa é minha relação com Deus. Eu, Muhammad, sou ele, Deus, ele mesmo. E ele, Deus, é eu mesmo. Exceto que eu sou quem sou e ele é quem ele é. Veja, essa afirmação de Muhammad é um paralelo da afirmativa de Jesus. Né? Quando Jesus diz, quem vê a mim vê ao Pai, é quando Muhammad diz, Deus é eu mesmo, e eu sou ele, ele mesmo. E quando Jesus diz, mas o Pai é maior do que eu sou, ou o Pai é maior do que eu, é Muhammad dizendo, exceto que ele é quem ele é e eu sou quem eu sou. De novo, o mistério do sol e do raio do sol. Então, por causa de afirmações dessa natureza, desprezaram Jesus, antagonizaram Jesus. Por causa de afirmações dessa natureza, desprezaram Muhammad e antagonizaram Muhammad. Em uma outra passagem, Muhammad diz, eu já era um profeta, quando Adão ainda estava entre a água e a argila. Eu já era um profeta, quando Adão ainda estava entre a água e a argila. Veja, são afirmativas absolutamente extraordinárias. Se nós avançamos 1.260 anos depois de Muhammad e chegamos ao Bab, o grande profeta de meados do século XIX, na antiga Pérsia, o Bab, na seleção dos escritos, que nós temos traduzidos em português, ele diz, a substância da qual Deus me criou não é a argila de que os outros foram moldados. A substância da qual Deus me criou não é a argila da qual outros foram moldados. A mim conferiu ele aquilo que os versados na sabedoria do mundo jamais poderão compreender, nem os fiéis descobrir. Sou um dos pilares que sustentam o verbo primaz de Deus. Sou um dos pilares que sustentam o verbo primaz de Deus. Vejam, afirmativas desse tipo, glorifica-me com aquela glória que eu tinha contigo antes que o mundo existisse. Sou um dos pilares do verbo eterno de Deus, a substância da qual eu fui criado não é a argila da qual os outros fossem criados. Eu sou Adão, eu sou Noé, eu sou Moisés, eu sou Jesus, eu sou todos os profetas. Afirmativas dessa natureza confundem os homens, deixam os homens atordoados, mas é a forma como Deus fala com a humanidade. Aqueles que são orgulhosos de coração, duros de coração, nas palavras de Jesus, Jesus chama de duros de coração, os que são orgulhosos de coração, duros de coração, se revoltam contra os profetas e os acusam de loucos, de dementes, de falsos. Mas os que têm coração terno e doce, os que se aproximam de Deus com candura, esses dizem amém. Sim, nós vemos que em ti habita um espírito maior do que o espírito humano. Nós vemos que em ti habita o Espírito Santo de Deus. E esses se tornam os seguidores. E esses dão a vida pela palavra de Deus e pela mensagem dos profetas. E esses transformam o mundo. São esses que acreditam nos profetas e que seguem os ensinamentos dos profetas, os que criam uma nova civilização, né? Os que ensinam aos homens novos caminhos, quando eles estavam perdidos e não sabiam para onde ir. Por causa dessas palavras tão extraordinárias, é que geralmente os homens rejeitam os profetas e rejeitam, portanto, o Espírito Santo. Rejeitam
a Deus. Porque não existe outro caminho direto a Deus, a não ser através do Espírito Santo que habita nos profetas. Por isso Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai ao Pai senão por mim. É o raio do sol dizendo: ninguém vai ao sol senão por mim. Bahá'u'lláh disse coisas parecidas, Muhammad disse coisas semelhantes, todos os profetas disseram coisas semelhantes. Porque não há outro caminho para se escutar a voz de Deus, a não ser escutar a voz dos profetas. Fora da voz dos profetas é o silêncio, o mutismo de Deus. E os grandes místicos, né? São João da Cruz, Santa Teresa d'Ávila e Meister Eckhart e outros, principalmente entre os sufis no Islã, que apresentam em versos e textos magníficos o silêncio de Deus. Quando o homem se dirige a Deus, mas não tem uma palavra de volta. A palavra se dá através do profeta, nenhum outro caminho. Agora, nós fomos, portanto, de alguma maneira desencaminhados. Porque se a gente acredita que Deus falava com a humanidade no passado, falou através de Moisés, falou através de Isaías, de Jeremias, Ezequiel, Samuel, Daniel, etc., falou através de Jesus, falou através de Muhammad, o que aconteceu? Por acaso Deus ficou mudo? O Deus que falava com a humanidade, por acaso ficou mudo? Não. Só que Deus está falando de outro lugar, e os homens não voltaram os seus corações e os seus ouvidos ainda para o lugar da onde ele está falando. Deus continua falando com a humanidade, mas ele é assim. Deus surpreende os homens. E ele sempre se apresenta com uma face nova. Ele sempre se apresenta de uma maneira surpreendente. E, de alguma maneira, nós no cristianismo e na cristandade, de uma maneira geral, nós fomos tão amedrontados em relação aos falsos profetas que nós esquecemos que viriam verdadeiros. É verdade que Jesus alertou sobre os falsos profetas, né? Especialmente em Mateus, no capítulo 7, Jesus diz: acautelai-vos dos falsos profetas que virão a vós vestidos como lobos vestidos de ovelhas. Que virão vestidos de ovelhas, mas que interiormente são como lobos devoradores. Mas Jesus diz: pelos seus frutos os conhecereis. Então, essa é a primeira coisa fundamental. Jesus não disse que só viriam falsos profetas. Ele disse que viriam falsos e verdadeiros. E que nós deveríamos vigiar, estar atentos para saber distinguir verdadeiros de falsos. Certo? Então, isso é fundamental, porque se nós rejeitarmos todas as mensagens que se dizem proféticas, nós vamos rejeitar os falsos, mas também vamos rejeitar os verdadeiros. E a perda vai ser só nossa. Então, viriam verdadeiros e viriam falsos. E Jesus diz que os falsos viriam disfarçados de ovelhas, mas que no interior seriam lobos devoradores. Ora, um lobo que se disfarça de ovelha continua sendo um lobo. Ele não fica pastando que nem as ovelhas a grama. Ele come o rebanho. E é por isso que Jesus diz: por seus frutos os conhecereis. Jesus, em Mateus 7, do versículo 15 ao versículo 20, Jesus diz 2 vezes isso. Pelos seus frutos os conhecereis. Pelos seus frutos os conhecereis. Então, Jesus diz claramente: vocês têm que saber reconhecer quando Deus fala com vocês. E para reconhecer isso, vocês têm que analisar
as palavras e os ensinamentos e a vida dos profetas, para que possam reconhecê-los pelos seus bons frutos. Algumas, eu vi isso várias vezes, vocês devem ter visto também, muitos dizerem, mas o demônio se disfarça de bom para enganar os homens. Mas não é isso, de novo, não é isso que Jesus afirma. Jesus afirma que seria possível reconhecer, sim, o lobo vestido de cordeiro. Porque quando ele diz, pelos seus frutos os conhecereis, ele diz que toda boa árvore dá bons frutos e toda má árvore dá maus frutos. E ele vai além disso. Ele não afirma apenas que uma boa árvore dá bons frutos e uma má árvore dá maus frutos. Ele diz que uma árvore boa não pode dar maus frutos e uma árvore má não pode dar bons frutos. Portanto, é possível reconhecer, sim, a palavra de Deus através dos profetas, sem ter nenhum medo, sem vacilo, com clareza. Porque pelos seus frutos eles seriam reconhecidos. Ora, e Jesus enfatiza isso, não é? Então, que a boa árvore não pode dar maus frutos e a má árvore não pode dar bons frutos. E isso em Lucas ele repete, não está apenas em Mateus. Em Lucas, no capítulo 6, bem no finalzinho de Lucas, ele repete isso outra vez. Ele diz que ninguém colhe figos de espinheiros, ele diz, nem uvas de ervas daninhas. Agora, um homem não é uma árvore, né? Onde nasça maçã, pera, uva, figo, caqui. Então, ao que Jesus está se referindo quando ele diz pelos seus frutos os conhecereis? Não vem o profeta ao mundo e dele nascem melancias ou melões. Quais são os frutos de um homem para se poder reconhecer? São, com certeza, os seus ensinamentos e a vida que ele levou. E se nós analisarmos os ensinamentos e a vida dos profetas todos, nós vamos ver amor, sabedoria, transcendência. São João, na sua primeira epístola, ele diz algo magnífico. Ele diz, Deus é amor. Quem não ama não conhece a Deus. Deus é amor. Quem não ama não conhece a Deus. Se nós tomamos as vidas e as palavras dos profetas das grandes religiões, nós vamos ver que são abundantes em amor. E São Paulo, quando ele escreve aos Gálatas, ele descreve quais são os frutos. Ele diz especificamente os frutos do Espírito, ele diz, que são alegria, paz. São 9 atributos que ele dá dos frutos do Espírito. Amor, alegria, paz, paciência, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança, ou autodomínio. Então, se nós analisarmos os profetas, nós temos que ver nos verdadeiros essas 9 qualidades. Se a gente analisa os falsos profetas, e é fácil vocês reconhecerem no século XX um monte de falsos profetas, vocês vão ver que assim que eles conseguiam um razoável grupo de seguidores, eles juntavam palácios, eles colecionavam Rolls Royce, eles juntavam dinheiro, eles se tornavam arrogantes. Enquanto que os verdadeiros profetas continuavam vivendo na humildade, na pobreza e no sofrimento. Os verdadeiros profetas deram as vidas por seus ensinamentos, né? Para finalizar, eu diria o seguinte: se um homem diz que traz uma mensagem de Deus, se um homem diz que tem o Espírito Santo, se um homem diz que está falando o que Deus está soprando a ele, só há 3 possibilidades. Ou ele é um mentiroso, ou ele é um louco,
ou ele é verdadeiro. Não há mais do que essas três possibilidades. Se ele é um mentiroso, o mentiroso só mente para ter vantagens. O mentiroso não mente para ir para a cruz. O mentiroso não mente para ficar 40 anos aprisionado como Bahá'u'lláh, torturado, envenenado, exilado. Quando o mentiroso percebe que a mentira dele está começando a trazer problemas, ele abandona a mentira. Ah, não, eu me enganei, não é nada disso. Mas esses profetas podem ser loucos. Um louco vai para a cruz pela sua loucura. Um louco aceita 40 anos de aprisionamento, tortura, envenenamento pela sua loucura. Mas até a análise mais superficial, mostra que Cristo, Bahá'u'lláh, Muhammad, Buda e todos os profetas das religiões mundiais não são loucos. Eles têm sanidade absoluta. Eles têm sanidade abundante. Eles são absolutamente coerentes em tudo que dizem. E os milênios atestam que eles não são loucos. Então, se eles não são nem mentirosos nem loucos, só resta uma possibilidade. Eles são verdadeiros. E nós deveríamos curvar a cabeça diante do Espírito Santo e aceitar o que eles dizem de todo o coração. Eu vou encerrar com uma pequena citação de Bahá'u'lláh, que eu separei aqui para poder mostrar para vocês, que é uma das mais impressionantes. Assim como nós vimos os textos de Jesus, de Muhammad, do Bab, que são extraordinários, Bahá'u'lláh, numa passagem, ele fala com a voz do Espírito Santo, revelando um texto que, de novo, eu conheço 2 textos traduzidos que são da mesma espécie. Estão ambos no Seleção dos Escritos de Bahá'u'lláh. Um é o que eu vou ler para vocês, é o texto número 39, e o outro também está na Seleção dos Escritos de Bahá'u'lláh, é o texto 47. Nesse texto 39, que eu aqui fiz uma edição, para não ficar tão longo, Bahá'u'lláh diz assim, ele se identifica com cada um dos profetas do passado. E ele diz que era ele quem estava passando por isso. Claro, ele como verbo. Da mesma maneira como Jesus diz, antes que o mundo fosse, eu era. Antes que Abraão fosse, eu era. Bahá'u'lláh diz assim, louvores a ti, ó Senhor meu Deus, pelas revelações maravilhosas de teu inescrutável decreto e pelas múltiplas angústias e tribulações a mim destinadas. E a gente pensa, puxa, realmente, foi exilado 4 vezes, passou 40 anos na prisão, foi torturado, foi envenenado. Realmente, múltiplas angústias e tribulações ele teve. Mas não é a isso que Bahá'u'lláh está se referindo. Vejam a sequência. Ele diz, em um tempo, as mãos de Nimrod me entregaste. Quem foi que sofreu nas mãos de Nimrod? Abraão. Em um tempo, as mãos de Nimrod me entregaste. Em outro, permitiste que a vara do faraó me perseguisse. Quem foi perseguido pela vara do faraó? Moisés. Somente tu podes estimar, através de teus conhecimentos, que tudo abrangem, e da operação da tua vontade, as incalculáveis aflições que sofri em suas mãos. Em outra ocasião, tu me relegaste à cela da prisão dos ímpios. Quem é que foi jogado na cela da prisão dos ímpios? José. Em outra ocasião, decretaste fosse eu decapitado pela espada do infiel. Quem foi decapitado? João Batista. Bahá'u'lláh diz que foi ele. E ainda outra vez, fui crucificado por haver desvelado ante os olhos dos homens as joias ocultas de tua gloriosa unidade. Fui crucificado.
Quão amargas as humilhações amontoadas sobre mim em uma era subsequente na planície de Karbila, o Imam Hussein. Meus perseguidores me degolaram e levaram exposta a minha cabeça de terra em terra. Em era ulterior, fui suspenso, fazendo-se meu peito alvo dos dardos da crueldade maliciosa de meus inimigos. Meus membros foram crivados de balas e meu corpo foi despedaçado. O Bab, o prometido de Muhammad e o antecessor de Bahá'u'lláh. E daí ele finaliza dizendo: e finalmente, neste dia, o dia em que ele está vivendo agora na Terra, vês como meus inimigos traiçoeiros se coligaram contra mim e ainda conspiram sem cessar para instilar o veneno do ódio e da malícia nas almas de teus servos. Intrigam com todas as suas forças para alcançar seu objetivo. Por lastimável que seja a minha situação, ó Deus, meu bem-amado, agradeço-te. E meu espírito é grato por tudo que me tem sobrevindo no caminho do teu beneplácito. Bem contente estou com aquilo que me ordenaste. De bom grado aceito as dores e tristezas que tenho de sofrer, por calamitosas que sejam. E, de novo, não é um homem, Mirza Hussein Ali, falando, porque ele não está reclamando do que aconteceu durante a vida dele, de 75 anos. Ele está se referindo ao suplício dele ao longo de milhares de anos. O Verbo de Deus eterno que vem para a salvação dos homens. E como um raio de sol brilha na minha janela, na janela de vocês, na Inglaterra do Nick, no Brasil da maioria, no Japão do falecido ex-primeiro-ministro, tão barbaramente assassinado ontem. Em qualquer lugar da face da Terra onde o sol brilhe, lá está o sol. E todos os raios do sol podem dizer, eu sou o sol. E qualquer um que amar qualquer um desses raios do sol, ama o sol. Obrigado, queridos. Obrigado. Querido, amado Luiz, muito obrigado. Realmente maravilhoso aí. Inclusive esse tema, né, de falar, conversar com Deus, né, isso me lembra uma história que às vezes a gente cita aqui. É sobre um Bahá'í, muito conhecido entre os Bahá'ís, né? Bahá'í norte-americano, o nome dele era William Sears. E diz a história que esse senhor Bahá'í, William Sears, estava dando uma palestra uma certa vez. E no final da palestra, né, fez a pergunta: alguém tem alguma pergunta? E um senhor levantou a mão no final da palestra e perguntou para William Sears assim: dizem que Deus está morto. O que o senhor acha? E o William Sears respondeu: olha, hoje de manhã, quando eu estava batendo um papo com Deus, ele estava muito bem. Então é isso, né? Deus quis que a terra fosse toda uma. Por isso ele enviou Muhammad, por isso Muhammad transformou a civilização. Por causa da transformação que Muhammad provocou na civilização, os portugueses e os espanhóis conseguiram fazer as grandes navegações e o mundo foi se unindo desde então. Por causa da vontade de Deus, veio a Revolução Industrial e o mundo pôde se unir como nunca tinha imaginado antes. E por isso que Deus enviou Bahá'u'lláh com a mensagem de unidade e fraternidade mundial. Nós temos que ter a certeza que Deus não ficou mudo. Ele continuou falando. Nós é que temos prestado ouvidos moucos ao que ele tem dito. A gente pode dizer que se os mensageiros de Deus todos vêm da mesma fonte e falam a mesma coisa, então por que de tempo em tempo vem um? Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso. E por que o ser humano tem que
tem que seguir o próximo, entendeu? Uhum, uhum. É muito bom, importantíssima essa questão, né, Nahedjan? A mensagem dos profetas, a mensagem do Espírito Santo, sempre tem duas esferas, duas grandes esferas. Uma é puramente espiritual. Ela fala de amor, de perdão, de fraternidade, de compaixão, de todas as virtudes. E a outra esfera de ensinamentos é historicamente localizada, é socialmente localizada. Os profetas não falam no vazio, eles falam dentro de uma cultura, junto a um povo. Eles estão imersos dentro daquela realidade. Imagina, já pensam que eles são extraterrestres pelas coisas que eles dizem, se eles ainda não estivessem respeitosos e imersos dentro da cultura, daí que ninguém seguia. Então, quando eles falam dessas duas dimensões, nós temos que nos dar conta que a esfera histórica, social, ela se transforma, ela muda. A humanidade evolui. Os profetas vêm a cada 1000 anos, mais ou menos. Entre uma revelação profética e outra, a humanidade desenvolveu muito. Então, é necessário que um próximo profeta traga ensinamentos que estejam de acordo com essa nova realidade. Então, a parte espiritual é a mesma. Todos os profetas ensinam amor e bondade. Todos ensinam a paz, a veracidade e as virtudes. Mas a parte social muda. Então, por exemplo, Jesus diz: eu ainda tenho muito para vos dizer, mas vós não podeis suportar agora. Ora, um professor não ensina tudo o que ele sabe para os alunos da primeira série, segunda série, terceira série. Ele ensina o que os alunos podem aprender. Então, Jesus diz: eu ainda tenho muito para vos dizer, mas vós não podeis suportar agora. E lembrem-se, não é Jesus dizendo, é o Espírito Santo dizendo. Mas daí ele diz: mas quando vier o Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade. Bahá'u'lláh escreveu ao Papa Pio IX: eu sou o Espírito da verdade, prometido por Jesus. Muitos cristãos pensam que o Espírito da verdade foi a revelação do Espírito Santo em Pentecostes, mas não, evidentemente não, porque Jesus promete que o Espírito da verdade guiaria em toda a verdade. E depois de Pentecostes, os cristãos continuaram sem toda a verdade, tanto que durante 2000 anos continuaram se matando uns aos outros. E discutindo uns com os outros, cada um pretendendo ter a verdade e dizendo que os outros todos não tinham. Agora, Bahá'u'lláh não. Durante 40 anos de revelação, dando a vida pela humanidade, ele uniu não apenas igrejas diferentes do cristianismo, ele uniu religiões, ele uniu tradições. Hindus passaram a amar budistas por causa de Bahá'u'lláh. Judeus passaram a amar cristãos e muçulmanos por causa de Bahá'u'lláh. Muçulmanos aprenderam a amar a todos por causa de Bahá'u'lláh. Isso só vem pelo poder do Espírito Santo. Então, por que é necessário aceitar a próxima manifestação? Porque é um professor que vem com ensinamentos adicionais. Nós não podemos dizer: não, eu não preciso ir para a universidade, eu já fiz a primeira série do ensino fundamental. Ninguém diria isso de sã consciência, mas em termos religiosos é o que as pessoas dizem. Não, eu não preciso ir para o ensino médio, eu já me formei no ensino fundamental. Por que existem seitas? Bom, as seitas ou as igrejas existem porque os homens estão em desacordo com a interpretação da palavra de Deus. A palavra de Deus é multifacetada e o único instrumento para entender completamente a palavra de Deus é a própria palavra de Deus. Então, só pode compreender plenamente a revelação do Espírito Santo o próprio Espírito Santo. Os homens não. Os homens tentam. Quando eles tentam numa boa, com doçura, dialogando numa boa, está ótimo, não tem problema.
Mas quando eles se adonam da sua própria verdade, excluem todos os outros dessa verdade, daí os problemas começam. E é isso que tem acontecido, por orgulho, por arrogância, por prepotência. Muitos acham que eles são os donos da palavra revelada. E qualquer um que briga por causa da palavra revelada está muito longe da palavra revelada. Porque Deus é amor. E quem não ama não conhece a Deus, como diz São João. Sabe? Por que é necessário reconhecer o novo profeta? Veja, durante 23 anos, Muhammad ditou o Alcorão, né? Ao contrário das escrituras judaico-cristãs, o Alcorão é ditado, é diretamente a palavra de Deus, não é só inspirado aos homens, é ditado. Bahá'u'lláh, Muhammad era analfabeto, né? Eram os secretários dele que anotavam o que ele revelava. Bahá'u'lláh revelou de próprio punho, ou por anotação de secretários, durante 40 anos, ininterruptos de revelação. O volume da revelação de Bahá'u'lláh, para ter uma breve ideia do que significa, o volume da revelação de Bahá'u'lláh é mais de 14 vezes o volume da Bíblia inteira. 14 vezes o volume da Bíblia inteira, Antigo e Novo Testamento, que foi revelado durante 1.500 anos. É 70 vezes mais do que o Alcorão, 70 vezes mais do que o Alcorão, que foi revelado durante 23 anos. É um volume imenso de orientação para guiar a humanidade para a paz, para a fraternidade universal e para a construção do reino de Deus na Terra. E Bahá'u'lláh deixou muito claro que isso não é porque ele sabe mais do que Muhammad ou Jesus. Eles são todos o Espírito Santo. Isso é porque os alunos agora estão prontos. A humanidade saiu da infância e entrou na maturidade. Portanto, o professor podia ensinar o que não ensinou no passado. Por isso que Tolstói, o grande Leon Tolstói, quase um profeta ele também, disse que a revelação de Bahá'u'lláh nos oferece hoje a forma mais elevada e pura de ensinamento religioso. É por isso que Érico Veríssimo, nosso grande Érico Veríssimo, disse que gostaria de andar um dia pelas ruas de Haifa e subir os degraus de mármore que entre solenes ciprestes me levariam ao templo Bahá'í e talvez à salvação espiritual. E é por isso que essa de Queiroz, outro grande nome da literatura portuguesa, escreveu um livro inteiro só sobre a missão do Bab, a correspondência de Frade Mendes. Grandes nomes deram testemunho da grandeza da revelação. Tomara que nós todos possamos perceber isso com a beleza que eles perceberam. Me permita, a Nahid fez uma pergunta tão interessante, e eu estou com um texto aqui do Bhagavad Gita. Ok, são os versículos 4:7 e 4:8 do Bhagavad Gita. Olha que coisa interessantíssima. Sempre que houver o declínio da retidão e a injustiça triunfar, ó Bharata, então eu envio a mim mesmo para a proteção do bem, a destruição do perverso e o estabelecimento da justiça. Eu me manifesto de tempo em tempo. Exato. Então ele vem reestabelecer a justiça. Não é que na época que ele surge, a injustiça é muito grande. Então, por isso que a gente tem que aceitar, porque senão o mundo vai continuar na injustiça que estava sendo praticada. Obrigado. Desculpe, Nick. Perfeito, querido amigo. Perfeito. Bom, queridos, quem participa desses eventos sabe que nós sempre terminamos com chave de ouro, com uma elevação espiritual, com uma apresentação musical, e que quase sempre é proporcionada pelo nosso querido amigo Max, que hoje à noite está conosco. E assim como de hábito, pedimos humildemente a esse nosso querido Max se ele poderia tocar alguma coisa para a gente realmente terminar com essa elevação espiritual que a música nos proporciona. Sim, sim, sim. Sempre é um prazer. Para poder encontrar Deus.
hoje o vento me soprou coisas que eu nem lembro mais. Foi o sol quem me mostrou que é preciso ver bem mais, que é preciso olhar a luz, que é preciso olhos nus para poder encontrar Deus, que é preciso muito amor, que é preciso sentir dor para poder encontrar Deus. Hoje a chuva me mostrou tanta vida nesse chão, nessa terra onde brotou tudo em meu coração. E é preciso andar em paz, que é preciso ser quem faz para poder encontrar Deus, que é preciso se ter fé, que é preciso ser quem é para poder encontrar Deus, para poder encontrar Deus. Muito obrigado, querido Max. Maravilhoso. Querido Luiz, nossa gratidão e amor, profundo amor, carinho.